Pessoal, estamos de volta aí no nosso módulo 4, bloco 2. Nós acabamos o nosso resumo ali sobre a resolução 13 do Senado Federal. E antes da gente entrar nas noções básicas aí sobre SPED, nota fiscal eletrônica, eu vou trazer 3 exemplos aí para vocês que eu acho que são importantes para fins de concurso. O que é que pode vir a acontecer em termos práticos com essa questão da resolução 13, tá, do Senado Federal. Então eu vou tentar desenhar para vocês o que é que pode vir a cair em concurso. Tá? São 3 exemplos, né? Eu não vou trabalhar questões aqui nesse momento, mas eu quero trazer alguns exemplos para vocês, para ficar guardado aí como isso pode vir a ser cobrado de vocês em concurso público. O primeiro deles, mais simples de todos, são o que pode acontecer em uma operação interestadual sucessiva. Isso a gente cansou de falar aqui, mas eu vou desenhar para vocês saberem, tá, o que é que vai acontecer. Vou ter que desenhar lá minhas empresinhas, vou ter que desenhar minha fronteira para vocês. Vamos lá. Essa vai ser a regra geral, tá? Se não houver nenhuma menção sobre o conteúdo de importação, essa é a regra geral e é o que usualmente é cobrado em concurso público. Eu vou fazer uma fronteira mais legal aqui. Essa é a fronteira nacional. E aqui é a fronteira estadual. Então aqui nós temos empresa A, empresa B, empresa C e empresa D. O que acontece nesse caso? A empresa B importa mercadorias do exterior recebe essas mercadorias pela alíquota interna do seu estado. Beleza, bonitaço, recebeu o desembaraço aduaneiro aqui, foi lá e quitou o ICMS, apresentou a guia, retirou as mercadorias, colocou as mercadorias no seu estoque, são mercadorias importadas, não fez nada com essas mercadorias. Essa é a regra geral, o que é geralmente cobrado de vocês em concurso. Acontece que esta empresa, vamos supor, aqui o estado do RS, aqui o estado do SC e aqui o estado de SP. Vamos supor que B venda essas mercadorias para C. O que acontece nesse momento aqui? É uma operação interestadual, né? Interestadual. Como nós estamos falando de uma operação interestadual? De um estado. Olha só, estou achando que Santa Catarina vai no sudeste. Do sul para o sul, nesse caso aqui, a regra geral seria utilizarmos a alíquota interestadual de 12%, sempre atentando que esta é uma venda para nova comercialização, né? Não é uma venda para consumo da empresa C, regra geral. Nesse caso aqui, a regra seria utilizarmos a alíquota de 12%. Como nós estamos tratando de mercadorias importadas, neste caso aqui, a alíquota a ser utilizada será de 4%. Se B, com o ICMS já incluído, a saída da mercadoria for 100 dinheiros, R$100, o valor do ICMS devido para o estado do Rio Grande do Sul será de R$4 nesta operação. Tranquilo? Sereno? Beleza. C recebeu essas mercadorias, se creditou do valor de R$4 de ICMS e promoveu nova operação para a empresa D pelo valor de R$200. O que acontece nesse caso aqui também é uma operação interestadual. Também. Por quê? Porque é de Santa Catarina para São Paulo. E agora sim
é uma operação do sul para o sudeste. Opa, sul-sudeste ou sudeste-sul. É uma operação entre estados que estão localizados na região sul e na região sudeste, nos estados supostamente com melhor condição financeira. Então, nesse caso, aconteceu uma operação interestadual sul-sudeste, onde a alíquota seria de 12% se tudo estivesse da forma normal. Mas como nós estamos trabalhando com mercadorias importadas do exterior, aplica-se a resolução 13 e nesse caso aqui vai incidir a alíquota de 4%. 4% sobre 200. Vai ser devido ao Estado de Santa Catarina um ICMS de 8, mas como existe um crédito de 4, nós vamos dever apenas 4. São Paulo vai comprar e vai se creditar de R$ 8 nesta operação. É isso que acontece em face das disposições da resolução 13. Isso é o que tem mais chance de ser cobrado de vocês no concurso, é essa situação. Mas nós podemos também ter operações interestaduais com diferencial de alíquota. Ah, mas você não vai ver a contribuição tributária? Vou. Mas é que com o diferencial de alíquota é mais fácil a gente entender depois que a gente entende a ideia da operação interestadual. Aí nós vamos entender a ideia do diferencial de alíquota e depois nós vamos entender a ideia da substituição tributária, partindo do mais simples para o mais complexo. Então, assim, operação interestadual sucessiva, tranquilo, está aqui o nosso desenho. Agora vamos desenhar novamente, de forma bem similar ao que nós fizemos, para a gente simular uma operação com diferencial de alíquota. A minha fronteira do exterior, nesse caso, é a mais grossinha. Temos aqui uma empresa, temos aqui outra empresa e temos aqui outra empresa, A, B e C. B importa as mercadorias lá do exterior, ingressa ICMS devido ao estado de destino das mercadorias. Tranquilo, bonitaço, acabou isso. B vende estas mercadorias, sempre levando em consideração que C é contribuinte do imposto e B é contribuinte do imposto. B vende estas mercadorias para C. A alíquota interna aqui no estado de Santa Catarina, vamos pensar que seja de 14%. Qual a alíquota interestadual? Porque aqui nós temos uma operação interestadual ocorrida entre B e C e entre estados do Sul, que a regra geral diria que seria uma alíquota de 12%, mas nesse caso a alíquota aplicável será de 4%. Ocorre, entretanto, e não obstante, que esta operação aqui é para consumo lá de C. C não vai dar andamento nessas mercadorias. Neste caso aqui, esta operação vai gerar uma coisa que se chama diferencial de alíquota, devido ao estado de destino da mercadoria Santa Catarina. Nesse caso aqui, nós vamos ter que pagar um diferencial de alíquota de 14 menos 4, que vai ser de 10% de responsabilidade de C para o estado de Santa Catarina. Vocês conseguem entender isso? R$ 4,00 nesse caso será devido ao estado do Rio Grande do Sul e ao estado de Santa Catarina nós vamos dever R$ 10,00 desta operação. Existe uma equalização aí da carga tributária com os contribuintes de Santa Catarina. Então, o cálculo do diferencial de alíquota vai ter que levar em consideração a alíquota interna e a alíquota interestadual. Mas a alíquota interestadual, neste caso aqui, é de 4%. Então, nós temos que diminuir a alíquota interna da alíquota interestadual imposta pela resolução número 13.
essa situação também é muito cobrada em concurso. Muito cobrada. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então agora vamos fazer a última hipótese, que é uma operação interestadual com substituição tributária, com responsabilidade por substituição tributária. Pode acontecer isso? Pode. O que tem que ter? Tem que ter um protocolo lá, um ajuste, um convênio entre os estados interessados para se atribuir a responsabilidade por substituição tributária para o contribuinte que está localizado em outro estado. Então nós vamos fazer novamente aqui o nosso desenhozinho, para vocês entenderem com calma o que é que acontece. Muda alguma coisa? Muda. Muda o percentual da alíquota. Qual é o pressuposto? O pressuposto é que estas operações ocorram com mercadorias importadas do exterior. Sempre o examinador vai ter que te dizer que esta operação ocorre com mercadorias importadas do exterior. Se ele não disser, se ele não mencionar no comando da questão que a operação se dá com mercadorias importadas do exterior, se ele não mencionar isso, o que acontece? Nada. Utilizamos a alíquota normal, ou de 12, ou de 7, dependendo da origem e destino da operação interestadual. Agora, se ele começar a questão dizendo que as mercadorias são importadas do exterior, ou disser que existem mercadorias importadas do exterior, nesta operação interestadual, a gente tem que aplicar necessariamente a alíquota de 4%. Então, se eu faço uma venda de B para C, e esta mercadoria está no estado de Santa Catarina, desculpem, perdão, está pela legislação do estado de Santa Catarina incluída na substituição tributária, eu vou ter que fazer todos os cálculos da ST, ou seja, eu vou ter que achar qual o valor do ICMS próprio, vou ter que achar o valor do ICMS ST e vou ter que calcular isso levando em consideração, nesse caso, que o ICMS próprio vai sofrer a incidência de uma alíquota de 4%. Ah, não entendi nada, Diego. Calma, vou te mostrar aqui. Vamos supor que a alíquota interna em Santa Catarina seja 14%. Vamos supor que exista uma margem de valor agregado de 50%. 50%. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu faço na ST, eu acho o ICMS próprio. Qual que é o ICMS próprio? 4. Por que é 4? Porque a alíquota aplicável na operação que é de responsabilidade, em qual o substituto é o contribuinte, é uma alíquota interestadual. E essa alíquota é de 4%. Então, nesse caso, se o valor das mercadorias, o valor da operação é 100, o valor do ICMS próprio é 4. Aí, partindo desta base, eu calculo a base da ST, que é, não existe mais nada, nenhum dado trazido aqui pelo examinador, nós vamos só aplicar a margem de valor agregado. E nós vamos chegar à base da ST a 150. Nesse caso, nós vamos aplicar a alíquota de 14%, em cima da base de 150. Aqui nós vamos ter o valor de 15 seria 10%, mais 4%, 6. Nós vamos ter aqui um ICMS de 21, é isso? Confere, produção. R$21 o nosso ICMS de substituição tributária. Mas desse valor aqui nós temos que diminuir o ICMS próprio. 21 menos 4. Nós vamos ter R$17 de ICMS retido por ST. Por que isso? Porque nesse caso o ICMS próprio é apenas 4. Notem que se fosse uma operação normal, sem mercadorias inseridas
no escopo aí da resolução 13, nós teríamos um valor muito menor aqui de retenção de ICMS-ST, muito menor, porque a alíquota aqui de 14% estaria muito similar aí à alíquota de 12%, aí nós teríamos 12, 21 menos 12, teríamos um valor muito menor a ser retido por ST. Entenderam isso? Então, tem que levar em consideração a alíquota de 4% na hora de fazer esse cálculo. Beleza? Tranquilo? Então, fechamos aí as 3 ideias, os 3 exemplos que eu queria trazer para vocês de aplicação da resolução do Senado Federal e que podem vir a ser cobradas de vocês em concurso, fora aquelas questões de literalidade. Eu não acredito muito na ideia do conteúdo de importação que transborde da questão da literalidade. Não acredito muito em questões com conteúdo de importação, mas até pode acontecer. Beleza? Perfeito? Então vamos entrar agora então no ajuste CINEF número 07 de 2005. Antes da gente entrar no ajuste, vou tentar fazer uma contextualização para vocês aí do porquê da gente estudar isso que nós vamos estudar agora. Com o avanço aí das novas tecnologias, os estados chegaram à conclusão que a emissão constante de documentos fiscais em papel era um contrassenso. Se era possível e é possível fazer escrituração, ter livros fiscais digitais, era um contrassenso a emissão e continuar emitindo e fazendo documentos fiscais em papel. E aí nasceu a ideia aí do SPED, uma ideia ampla de um sistema público de escrituração digital, ou seja, transferir todos aqueles fatos que acontecem ali na vida real, que eram feitos com matéria, para o sistema virtual. E aí nasceu a ideia do SPED, que é uma ideia bem mais ampla que a ideia da nota fiscal eletrônica. O SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital, ele comporta aí tudo, ele quer levar para o mundo digital todas as operações que se dão no âmbito aí para o nosso estudo do ICMS. Então aí nós vamos ter uma escrituração fiscal contábil digital, nós vamos ter livros digitais, nós vamos ter a escrituração contábil digital, nós vamos ter emissão de conhecimento e transporte digital, nós vamos ter emissão de nota fiscal digital, e tudo isso sendo avaliado e sendo organizado por meio de um sistema público aí, onde os estados possam controlar inclusive essas operações de forma mais hábil. Isso já acontece atualmente, é assim que se dá a fiscalização. Hoje é praticamente tudo digital, mas para fins aí do nosso curso aqui, nós vamos estudar apenas uma parte desse sistema público de escrituração digital agora, neste momento. Neste momento nós vamos estudar a ideia da nota fiscal eletrônica, ou seja, nós vamos estudar a substituição daquela nota fiscal, o talão em papel. Nós vamos estudar a substituição desse talonário de nota em papel por uma emissão de uma nota fiscal, de um documento eletrônico que substitui essa nota fiscal, que é a nota fiscal eletrônica. Nós vamos estudar o ajuste que instituiu aí a nota fiscal eletrônica e o DANF. Nós vamos estudar isso agora, beleza? Mas vocês conseguem entender que isso está inserido num sistema maior, que a ideia é trazer todas essas operações que estão relacionadas aí, que eram antigamente fisicamente relacionadas com a emissão com as operações de ICMS, para dentro de um sistema digital, onde o controle é muito mais fácil de ser efetivado, onde pode se traçar parâmetros, é muito mais fácil para se fazer auditoria. Tu não precisa ficar lá olhando livro por livro, não, você pode traçar um parâmetro no sistema e ele te trazer lá já o parâmetro. Então a ideia é maravilhosa, isso já está implementado, em quase 100% já está implementado. É assim que funciona hoje? E é por isso que nós temos que saber algumas noções aí sobre a nota fiscal eletrônica, alguns conceitos básicos. Nós não vamos entrar em escrituração digital, nós não vamos entrar em nuances específicas de nota fiscal eletrônica, mas nós vamos trazer a base para vocês terem uma ideia do como é que isso está acontecendo atualmente. Perfeito, gente?
Então aí, para a gente trabalhar sobre isso, nós vamos trazer o ajuste CNF 07, que é a norma geral, a norma básica. Disso há decorrências, mas começa o entendimento pelo ajuste CNF lá de 2005, foi onde se instituiu aí a nota fiscal eletrônica e o DANF. Desde 2005 já se vem trabalhando em cima disso, beleza? Então olha lá o que diz o ajuste CNF número 7, eu acho que aqui, fora esses conceitos que eu estou trazendo para vocês, é muito importante a questão de literalidade, né? Muito importante a questão de literalidade, em especial quando a gente vai falar de obrigação acessória. E porque isso é uma obrigação acessória, ela não é tão cobrada em concurso. É cobrada, mas não tanto. Tá? Então, porque ela está inserida aí no âmbito de obrigação acessória. Até é importante a gente trazer esse ponto aí, porque nos concursos regionalizados sempre há cobrança dos livros específicos de obrigações acessórias. Isso é um trabalho enorme e é muito difícil de se cobrar efetivamente as questões de obrigação acessória. E isso foi cobrado aí uma vez no concurso de 2006 aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde o examinador chegou a cobrar o tamanho em milímetros de um conhecimento de transporte. As críticas que aconteceram em face dessa cobrança foram tão altas que isso acabou meio que mudando a percepção dos examinadores aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então, quando eles cobram obrigações acessórias, eles cobram uma ideia mais conectada aí já com a obrigação tributária principal, já com a fiscalização. Mas nós precisamos saber, então nós vamos ter que dar uma lida aí nesse ajuste número 7 do CNF de 2005. Olha lá o que diz, olha o que diz lá a base do ajuste, né? Olha lá. Institui a nota fiscal eletrônica e o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica, o DANF. O Conselho Nacional de Política Fazendária e o CONFAS, tendo em vista o disposto no artigo 199, resolvem celebrar o seguinte: cláusula primeira. Fica instituída a nota fiscal eletrônica NFE, que poderá ser utilizada pelos contribuintes do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI ou Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e ICMS. Então, pode ser para o IPI, pode ser para o ICMS. A nós nos importa a ideia do ICMS. E notem que ele diz o seguinte: esta nota fiscal, aqui tá, depois a gente vai falar sobre o DANF, tá? Aqui na cláusula primeira, institui a nota fiscal eletrônica. Ele diz o seguinte: essa nota fiscal eletrônica, ela, nesse caso, quando veio o ajuste CNF, ela poderia ser, depois foram nascendo as obrigatoriedades, os prazos e tudo mais. Aqui já tem alguns prazos, depois foram sendo implementadas obrigatoriedades. Mas nesse caso ele nasceu como uma faculdade. Então poderá ser utilizado, e olha só, pelos contribuintes do ICMS, olha só, em substituição. Então a nota fiscal eletrônica vai substituir. O que é que ela vai substituir? A nota fiscal modelo 1 ou 1A. A nota fiscal de produtor, modelo 4. A nota fiscal de venda ao consumidor, modelo 2, a critério da unidade federada. E o cupom fiscal emitido por equipamento emissor de cupom fiscal a critério da unidade federada. Então, nesse caso aqui, o que é que está acontecendo? O legislador foi lá e disse, os estados se organizaram, foram lá e disseram: olha, nós vamos substituir as notas em papel por uma nota fiscal eletrônica. Para acontecer isso, nós temos que ter uma ideia aí do que são essas notas fiscais. Isso é uma coisa um pouco mais específica, a gente teria que entrar em regulamentos para ver exemplos do que são as notas fiscais modelo 1 ou 1A, nota fiscal de venda ao consumidor e tudo mais. Mas o que vocês têm que ter na cabeça de vocês é que aquela nota em papel que está lá expressa no regulamento, que tem que ser emitida em determinadas situações, essas notas fiscais vão ser substituídas por notas fiscais eletrônicas. É isso que o legislador está dizendo lá na cláusula primeira do ajuste CNF. Essa é a ideia.
deixo de emitir nota em papel e passo a emitir uma nota fiscal eletrônica. E o que é essa nota fiscal eletrônica? Parágrafo 1º da cláusula primeira do ajuste define o que é a nota fiscal eletrônica. Considera-se nota fiscal eletrônica o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital. Cara, marca isso aqui, porque isso aqui é um prato cheio para qualquer examinador. Olha só o que a legislação diz. De existência apenas digital. Por quê? Porque é muito incomum nós termos esse termo específico e que delimita uma existência apenas digital. Então o examinador adora isso aqui, porque ele vem lá na questão e diz: a nota fiscal eletrônica é um documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital. E quem nunca leu isso aqui fala: não existe nada que é certeza absoluta em concurso, não existe apenas digital, o cara pode ter lá daqui a pouco um DANF para conferir, então não é apenas digital. E o cara não confundiu aí o DANF com a nota fiscal eletrônica e não viu aqui no ajuste CINIEF que ele diz expressamente que esse é um documento de existência apenas digital. Perfeito? Com o intuito, qual é a ideia da nota fiscal eletrônica? Vamos lá. Com o intuito de documentar operações e prestações cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e autorização de uso pela administração tributária da unidade federada do contribuinte antes da ocorrência do fato gerador. Ou seja, o cara precisa conseguir uma autorização da administração tributária para ele lá emitir e garantir que aquela operação que está acobertada digitalmente pela nota fiscal eletrônica de existência apenas digital é fidedigna por meio da sua assinatura digital. Então ele vai se cadastrar, vai ter uma assinatura digital, vai ter uma autorização da administração tributária para emitir essa nota fiscal eletrônica e vai emitir esse documento digitalmente que vai ficar armazenado no servidor. Essa é a ideia da nota fiscal eletrônica. Esse é o conceito de nota fiscal eletrônica que nós temos que ter na nossa cabeça. Para mim, o parágrafo 1º é o dispositivo mais importante aí do ajuste CINIEF número 7 para fins de concurso. Beleza? O pessoal está me avisando aqui que o tempo está terminando. Nós já voltamos aí com o próximo bloco aí do nosso módulo 4.